a doutora Carolina Lianes Guardiola. Ela é antropóloga, é, ela é formada em antropologia, mestrado em antropologia pela Universidade Federal Fluminense. Ela fez doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais na Universidade Federal Fluminense e hoje ela vai apresentar aqui a palestra para a gente com o título Cultura, Território e Povos Tradicionais, Conceitos, Legislação e História. Então, a doutora Carolina vai fazer aqui, compartilhar com a gente um pouco do conhecimento dela e a gente vai ganhar muito aqui nesse dia de hoje. Fred, quer complementar? Quero sim. Bom dia a todos. Bom dia, Carolina, né? Agradecer a Carolina, doutora Carolina, o tempo que ela está disponibilizando, né? Na formação, na contribuição da formação dos nossos alunos. Boa parte deles já são professores, né? Trabalham em rede pública ou em rede privada. Nós pensamos na Carolina porque eu tive contato com ela por um outro grupo e vi parte da explanação dela para esse grupo, me chamou muita atenção, é uma profissional muito capacitada, né? E eu acredito que o tema que ela vai trazer, pela formação dela em antropologia, pela expertise dela, pela vivência dela nas comunidades e em outros locais, vai contribuir muito para a formação do nosso professor, que é uma parte de uma falta das matrizes curriculares, uma forma clara sobre antropologia. Eu fiz antropologia, me apaixonei pela antropologia quando eu fiz a formação do direito, né, mas fiz antropologia um semestre só, mas abriu muito a minha visão, me contribuiu muito para a minha formação e meu convívio na sala de aula. Então, esse curso, como ele foi pensado em curso de ciências, né, saúde e ambiente. E não tem como falar de ciência, saúde e ambiente sem retornar às bases da antropologia, né? E, junto com a filosofia, formam toda a nossa visão para esse contexto atual. Então, eu olhei a palestra da Carolina, juntamente com o professor Arlindo, que aqui se encontrava também, foi o primeiro palestrante. Falei assim, é isso que eu preciso para o curso, né? Então, professora, muito obrigado por só disponibilizar o seu tempo, né? Obrigado ao professor César, que faz parte da equipe, foi um dos idealizadores também desse curso de pós-graduação, né? Lá atrás, há 2 anos atrás, né, César? Eu, você e a Tatiana, né, voltamos fazendo um projeto curricular, vamos fazer um curso diferente, a gente não sabia direito como começar, e chamamos Sidney, professor Sidney, pesada, e construímos esse curso, e esse curso está em transformação. Esse curso ele não é pronto, ele está em modificação, e a gente está trazendo, enxertando pessoas, e a gente está dando um upgrade cada vez mais nesse curso. E a professora vai contribuir muito. Obrigado, agora eu passo a palavra para você. Bom dia a todas e a todos. Não, eu que agradeço também esse convite. Primeiro, né, a professora Tatiana, depois o professor Frederico, que entrou em contato. E, sim, eu agradeço muito porque assim, além de ser, assim, é um conteúdo que é importante, né, eu vi o programa de vocês e é isso e pensei essa mesma coisa, né, quando a gente pensa em saúde, ambiente, e a gente às vezes, e a gente tem que pensar nas pessoas, né, que fazem esse ambiente. E, enfim, essa temática, né, de cultura, territórios e povos tradicionais, bom, a partir da minha formação é o que tem contribuído, que tem sido o foco, né, da minha formação e da minha pesquisa e meus trabalhos desde a minha formação. Eu vou me apresentar brevemente, né, mais um pouquinho, só para vocês terem ideia do lugar de onde eu estou falando, né. Como fui apresentada, eu sou formada em antropologia, eu sou da Colômbia, e em 2009 eu vim fazer o mestrado em antropologia na Federal Fluminense,
e depois eu dei continuidade no doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais, né? Nessa minha trajetória, eu desenvolvi trabalhos junto a povos indígenas, tem sido a maioria dos trabalhos, né? Mas também com comunidades quilombolas ou comunidades negras, como são chamadas na Colômbia, e outras também com essas chamadas comunidades tradicionais. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre esses detalhezinhos das categorias. Então, assim, nesse momento eu estou trabalhando junto a um pessoal do IFES e da UFES, na elaboração de um diagnóstico, né, para o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável, e também fui chamada para trabalhar sobre essa temática na região, nas micro-regiões, né, que são chamadas aqui no estado, Centro-Oeste e a micro-região Rio Doce, né, micro-região Rio Doce, essa que compõe o município de Aracruz, né, onde está alocado o programa de vocês. E aqui no Brasil, no mestrado, eu fiz minha dissertação, minha pesquisa de mestrado, foi junto ao povo Pataxó, do sul da Bahia, e depois, no doutorado, eu trabalhei junto ao povo Tupiniquim, povo Guarani, que são habitantes aí em Aracruz. Depois disso, também fiz trabalho com campesinado, com outros grupos, e depois trabalhei na elaboração de um estudo de componente indígena, o estudo que avaliou os impactos, né, do desastre do rompimento da barragem da Samarco, e o impacto que teve nas terras indígenas do Tupiniquim e Guarani, sim, em Aracruz. E, bom, essa tem sido um pouco a minha trajetória, assim, brevemente, e a partir disso a apresentação que eu trago para vocês. Eu fiz uma apresentação, né, pensando nas generalidades, né, do que a gente fala quando fala nesse título, né, em cultura, território e povos tradicionais, porque muitas vezes nos parece que que são conceitos, que são termos, que são políticas, que são coisas que vêm, né, caindo de qualquer forma, em qualquer momento, né? E o que eu vou mostrar para vocês é como essa trajetória histórica, tanto dos povos e da sociedade como um todo, tem nos levado para hoje, né, em muitos lugares do mundo, estarmos pensando cada vez mais numa proteção, numa preservação e nessa importância que tem essa cultura desses chamados povos tradicionais. Ok? Bom, aqui eu trago umas imagens, são assim aleatórias, né, de um banco de imagem, umas de banco de imagem, outras das minhas próprias pesquisas. O tambor, né, do Congo aí dos Tupiniquim, em Aracruz, na aldeia Caieiras Velha. Na foto do meio, né, tem uma foto dos pomeranos, uma foto de uma festa, pomeranos em Pancas. Também temos os Tupiniquim da aldeia Caieiras Velha. Embaixo temos um senhor lá da comunidade quilombola de Degredo. Para quem conhece, aí em Aracruz, a dona Helena Tupiniquim. O pessoal de Areal de Comboios e mais outro cacique o ex-cacique de Caieiras Velhas, dos Tupiniquim. Mas aí, quem são os povos e comunidades tradicionais? Eu vou me debruçar essa apresentação, eu vou fazer a partir dessas perguntas, né? Para a gente poder entender um pouco melhor isso. Onde estavam os povos e comunidades tradicionais? E o que querem os povos e comunidades tradicionais? A partir dessas três perguntas é que será um fio condutor para essa apresentação. Mas aí o que nós temos é que dentro, assim, todas essas preocupações pela preservação cultural, pela proteção cultural, ela se dá dentro de uma agenda global
de políticas e diretrizes que valorizam e reconhecem a riqueza cultural da humanidade e a necessidade de uma interação sadia entre as diferenças. É importante destacar a presença histórica e a riqueza cultural de povos indígenas e comunidades tradicionais no Brasil. Então, nós temos alguns conceitos que, ao longo do tempo, né, vão aparecendo quando a gente fala em povos indígenas, né? Tem a ver com cultura, diversidade cultural, as políticas de reconhecimento, identidade, proteção, estão se referindo a modos de ser e viver, questões relacionadas a terra e território. Terra é uma coisa, território é outra coisa. A questões relacionadas à diversidade linguística, patrimônio cultural, diversidade de saberes, a legislação específica, a questões ligadas a reconhecimento e questões ligadas à memória. Tudo isso, sim, são conceitos, são categorias que a gente vai ver ao longo, né, tanto da apresentação, mas ao longo da história, e são o porquê que a humanidade, né, as agências, né, governamentais colocam como prioridade, ou tem colocado, né, de um tempo para cá, como uma prioridade, essa preservação cultural, e essas políticas do reconhecimento se tornam uma preocupação e uma agenda específica para os países, né? Então, aqui, historicamente, assim, nessa história mais breve, mais recente, né, nós temos na legislação a convenção, nós temos a primeira convenção, que foi a Convenção 107, de 1957, da OIT. Então, assim, quando eu falei no começo que a humanidade vai depois das guerras mundiais, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a humanidade, os governos percebem, né, que há uma necessidade de ter uma relação mais sadia com a diferença. E é isso, né, o resultado das guerras nos mostra isso. E outros eventos históricos, né? Com a Convenção 107, porque a OIT é a Organização Internacional do Trabalho, né? Porque a OIT é quem aparece como a preocupada por essas questões. Porque em muitos países, as condições de trabalho análogas à escravidão, né, até hoje é possível, né, encontrar, mas naquela época, né, década de 50, era muito mais evidente. E essas condições análogas à época da escravidão eram muito mais evidentes e eram a população alvo dessas condições de trabalho eram justamente aquelas chamadas de povos indígenas e comunidades tradicionais, sim? Em países, né, como os países da América, né, da América que passaram pela colonização, né, da Península Ibérica, né, Espanha e Portugal, é muito mais evidente, né, porque historicamente houve, né, essa ocupação e essa presença dos colonizadores, né, sendo que já existiam habitantes aqui nas Américas. Além do mais, né, eles trouxeram, né, a partir de um sequestro, esses povos escravizados, né, que vieram de distintas etnias da África, sim? E assim, todas essas condições históricas foram prevalecendo, né, mesmo com algumas mudanças nas legislações e nas condições, né, desse relacionamento com esses grupos que se tornaram minoritários, né? E o que a OIT percebeu, né, que apareceu como uma demanda, era porque esses grupos estavam sendo dizimados, né, mesmo com essas mudanças, né, no contexto histórico desse relacionamento, mesmo assim, eles continuavam sendo alvo dessas condições análogas à época da escravidão. Com isso, também estavam dizimando
com isso também, a humanidade estava perdendo, né, essa condição, né, especial da diversidade, sim? Quando nós pensamos em povos indígenas, em comunidades tradicionais, nós temos assim que essa diversidade histórica e cultural que elas apresentam, que elas trazem para nossos países, para nossas sociedades, elas têm a ver com a importância, né, que a humanidade reconhece da diversidade histórica, da diversidade cultural, da diversidade linguística, sim? E que essa reprodução, essa manutenção de nós como humanidade tem a ver com essa diversidade cultural, sim? Enfim, então, diante de todas essas, dessa situação, né, essas reuniões que acontecem da OIT, isso foi colocado como um ponto de pauta, né, numa das agendas da Organização Internacional do Trabalho. E resultado disso foi a Convenção 107, que ela, naquele momento, ela o que se preocupa é por fazer o que na antropologia se conhece como um processo de aculturação, né? E o que em muitos momentos também se pensou, que aqui os acadêmicos, por exemplo, no Brasil, chamam das políticas de embranquecimento, mas que em termos gerais a gente conhece como aculturação, sim? Por quê? O que ela diz? Então, vamos trazer esses povos, né, para o nosso convívio, para elas se adequarem, se adaptarem a a essa realidade, né, desse mundo branco, digamos assim. E com isso, né, não vão morrer e vão continuar trabalhando, um pouco mais ou menos isso. Mas com o tempo, com o passar do tempo, né, você viu que isso não era suficiente. E não era suficiente porque os processos de aculturação, o que eles fazem é um processo de dizimar, né? Ele vai dizimar as populações nas suas especificidades culturais. Aí, bom, com isso o tempo se passou e logo mais, né, tem outra série de encontros dessas instituições ditas globais, né? E essa mesma OIT, depois de repensar essa própria Convenção 107, em 89, né, resultado de outras tantas de reuniões desses grupos de trabalho, surge a Convenção 169, que é a que até hoje é vigente e a que até hoje respalda muitos povos indígenas e muita legislação em vários países do mundo. Sim? Com a Convenção 169, ela vai trazer uma reflexão, né, sobre a necessidade e essa importância desse convívio sadio com essa diferença. E da necessidade de respaldar, respeitar e proporcionar a esses grupos indígenas condições reais, né, e materiais para eles poderem preservar essa cultura. Uma das questões que é trabalhada na Convenção 169 tem a ver com respeito à terra e o território, sim? E nós veremos que terra e território, o território está muito ligado às questões identitárias, sim? E tudo isso tem a ver pelo próprio relacionamento, né, específico desses grupos com seus recursos, com o uso desses recursos, com o relacionamento, né, simbólico e material que eles fazem desse território. E uma das questões mais importantes que a Convenção 69 traz é a necessidade da consulta prévia, livre e informada. Por que esse destaque da consulta prévia? Porque muitas vezes o que na história tem se mostrado é que no lugar em que habitam esses grupos indígenas, sempre foi considerado como territórios baldios, né? Aquele o que se disse como um vazio demográfico, né? Como que fossem lugares que fossem terra de ninguém. Então, esses lugares foram cedidos ao longo da história, né? Seja para moradia, seja para exploração econômica, de todo tipo de ordem.
E o que a convenção chama atenção é que, para que isso possa acontecer, também é necessário consultar esses povos. Ou seja, porque, assim, temos gente aí, né? Tem gente aí. E é importante esse respeito por esses territórios que na história já haviam sido demarcados, né? E que, enfim, já de acordo às políticas, né, de cada país, de demarcação territorial, vão dar esse respaldo e essa proteção territorial a esses povos. Mais uma coisa, a proteção territorial tem a garantia da terra, outra coisa é que a exploração vindo de fora, ela também respeitasse isso, sim? No Brasil, essas políticas, né, de proteção e de garantia de direitos, elas começam a se consolidar com a Constituição, né, de 1988, e depois com alguns decretos, né, o 5051 de 2004, e mais especialmente o decreto 6040 de 2007, que esse é o que tem a ver com povos e comunidades tradicionais, como ele é chamado. Outros documentos, né, na legislação global que nós temos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Coletivos dos Povos, e esses documentos da ONU que tem a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os Objetivos do Milênio, etc. e tal. Mas, enfim, quem são os povos e comunidades tradicionais, né? São esses grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, e que utilizam conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. E isso aqui é conceito, né, que traz o próprio decreto 6040 da Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Então, quando nós pensamos nesses povos, por exemplo, nós temos, sim, os povos mais emblemáticos, né, são os povos indígenas, né, aí nós vemos, assim, fazemos rapidamente, uma varredura, né, de que entendemos como culturalmente diferenciados, né. Então, quando a gente entende culturalmente diferenciado, são essas práticas que têm a ver com o cotidiano, que têm a ver com o relacionamento com o território, que têm a ver com esse uso dos recursos naturais, que as formas próprias de organização, quando nós vemos formas de organização comunitária, né, que dizem a respeito de uma autoridade, de uma forma X de organizar a autoridade, de uma forma Y de organizar as famílias, de uma forma tal em que as famílias são organizadas. Isso nos dá os critérios, né, para dizer assim, para considerar como essa diferenciação cultural, sim? Aí também essa ocupação territorial, né, muitas vezes a gente consegue perceber no uso diferenciado da terra, né, um uso mais coletivo da terra, em contraste, né, com a nossa noção baseada na propriedade privada, por exemplo, em que nós vemos que em muitos lugares, para muitos povos, por exemplo, não existem cercas, ou as cercas são baixas, né, a divisão das famílias não são muros, né, não são paredes grandes, não são... ou aqueles povos, inclusive, tipo, os povos alguns povos da floresta, né, que são nômades, né, então, inclusive, que não tem essa demarcação territorial como a cultura sedentária pode trazer, sim? E assim, né, nós encontraremos nos povos que essa reprodução cultural, social, religiosa e econômica, né, ela tem essas diferenças, né? E seus conhecimentos, né, eles são também, né, aplicados de forma diferencial ao que nós conhecemos. Eu trouxe aqui essa imagem, é um gráfico que eu encontrei numa cartilha de saúde, que traz esses povos e comunidades tradicionais, né? Então, quem são esses povos?
na Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, no Decreto 6040, os povos aí mencionados, sim, são todos esses que estamos vendo elencados aí, ó, no Brasil, né? Catadoras de mangaba, caatingueiros, extrativistas, raizeiros, geraiceiros, retireiros do Araguaia, faxinalenses, veredeiros, quilombolas, apanhadores de flores sempre vivas, fundos e fechos de pasto, ilhéus, andirobeiros, vazanteiros, quebradeiras de coco de babaçu, extrativistas, costeiros e marinhos, morroquianos, caboclos, pantaneiros, pomeranos, povos de terreiro, pescadores artesanais, ciganos, vencedeiros, caiçaras, ribeirinhos, cipoceiros e indígenas. Então, esse é o, digamos, essa diversidade cultural é o que a humanidade, né, está chamada a preservar e a contribuir com sua preservação. Por quê? Porque as práticas culturais desses grupos são parte da riqueza, né, mundial, da riqueza social que nós, enquanto sociedade, temos e devemos preservar. Sim? Agora, trazendo aqui um pouco mais para perto, né, do nosso convívio, que elenquei os grupos, essas comunidades que nós temos reconhecidas nessa microrregião Rio Doce, né, para trazer mais próximo aqui no estado do Espírito Santo. Então, nós temos povos indígenas, né, as etnias Tupiniquim e Guarani, aí no município de Aracruz. Nós temos uma comunidade que está em processo de reivindicação étnica, que é a comunidade de Areal de Comboios, que fica em Linhares, perto de Regência. Nós temos ciganos em Aracruz, Linhares, João Neiva, Colatina e Baixo Guandu. Nós temos quilombolas nessa região próxima, em Degredo, em Linhares, e em São Pedro, em Ibiraçu. Também temos no norte do estado, né, outros grupos também reconhecidos. Povo de terreiro, né, os que têm a ver com religião de matriz africana, e em quase todos os municípios nós temos povos de terreiro mapeados. Nós temos pescadores tradicionais, né, em Aracruz e Linhares. Aracruz e Linhares se pode ser de forma organizada, né, em colônia de pesca, em associações, né, de pescadores. Temos também pescadores ribeirinhos, em Baixo Guandu, em Colatina. Nós temos pomeranos em Pancas, né, e aqui no estado, em Espírito Santo, em outros municípios da região de montanha. E nós também temos, começam a aparecer os chamados povos do campo, né, que são aqueles que têm a ver com os assentamentos da reforma agrária. Mas quando a gente pergunta onde estavam esses povos indígenas e comunidades tradicionais, né? Então, nós temos que esses povos indígenas, comunidades tradicionais, sempre estiveram aí. Mas por que elas aparecem? Então, justamente porque a partir dessa preocupação com essas agendas globais, e essas agendas globais que vão dizer como é que os governos, como é que os países, entre eles, vão se relacionar. Sim. Então, o reconhecimento desses povos estão atrelados também a alguns, né, a acordos comerciais, acordos, né, relacionados a políticas, né, de desenvolvimento, a medições, a categorias dos países, né, para que eles, entre si, possam ter um relacionamento, né, de caráter econômico e de caráter político, né, que vai garantir, né, o que pretende, né, que se garanta a preservação da vida, né, dessas sociedades com as quais né, se tem esse relacionamento. Em Aracruz, eu trouxe essas imagens que foram em 2006, né, aí em Aracruz, aconteceu né, entre vários embates, né, que aconteceram ao longo da história entre os grupos indígenas e essa presença industrial que existe em Aracruz, né, em 2006 houve até uma série, né, de cartazes que foram colocados por parte, né, da empresa Aracruz Celulose na época,
contra, né, as políticas, né, de demarcação que haviam com os índios Tupiniquim e Guarani. Sim? E aconteceram, né, a ocupação, os índios ocuparam a fábrica, houve um processo assim, bem forte, né, nessa relação, e isso deu, eu trouxe isso para a gente ver como, ao longo do tempo, nós encontramos esses embates como se esses grupos tivessem aparecido do nada, né, nesse contexto, né. O que nós temos na história, por exemplo, aí do município, né, no estado do Espírito Santo, o registro histórico, ele, por exemplo, mostra que a ocupação dos indígenas Tupiniquim, o que foram chamados indígenas Tupiniquim, ele ia desde o Rio Doce até Nova Almeida, o que hoje é Nova Almeida, aqui perto, né, na região metropolitana. Então, assim, esse território super amplo, né, ele foi sendo reduzido, né, pela própria presença do colonizador e pelo avanço, né, da exploração econômica e da moradia, né. Aí, logo, nós temos em Aracruz especificamente, né, nós temos um avanço industrial bem importante em cima, né, do território indígena. Começou com essas concessões a essa empresa Aracruz Celulose, né, e com o tempo foi se alastrando, e tanto que nós temos, perto das terras indígenas, né, ao seu redor, mais de 30 e tantos empreendimentos, né, que causam impactos importantes no território indígena. Sim? Mas aí, continuando com essa pergunta, onde estavam os povos e comunidades tradicionais? A autora, né, Alcida Rita Ramos, que é uma antropóloga, ela nos traz uma reflexão sobre essa construção da nação brasileira, né? Essa ideia de unidade territorial e linguística, ela foi construída, né, a partir de uma ideia, de uma pretensão de homogeneidade cultural, sim? Então, ao longo do tempo, houve uma negação do pluralismo cultural que existe, sim? E com isso, né, foi se criando uma consciência nacionalista que ela insiste, né, em ser única. Como que a gente entende uma unidade linguística, né? A gente entender que só o português é a única língua falada no território, né? O que não é verdade, né? O que nós temos, tanto no caso das línguas indígenas, no caso, por exemplo, dos pomeranos, né? Depois, com a chegada com as políticas migratórias e essa chegada dos pomeranos, né? Essa manutenção da língua. Então, nós percebemos que ao chamar de unidade linguística, isso não é tão, não faz parte, não condiz com a realidade. A ocupação indígena, né, ela se entendia como vazio demográfico, como eu já falei no começo, né, então, eram territórios que não pertenciam a ninguém, né, entre aspas, e que eram suscetíveis, né, de ocupação. E essa ideia de homogeneidade sociocultural também ela foi evidente com essas políticas de branqueamento e na ideia, né, do que é conhecido como da democracia racial, né, desse convívio harmônico entre essa mistura das três raças, né, indígena, negra e europeia, né. Mas isso, né, ao longo do tempo, né, ao longo da história, o que se percebe é que isso não condiz com a realidade. Com isso, né, a própria Constituição, né, de 1988, ela traz umas reflexões, né, importantes e uma mudança, né, de pensamento para poder, né, para poder ser mais inclusivos, né, com essa realidade e poder trazer um respeito e um reconhecimento a esses grupos, né, indígenas que permanecem no território nacional. As populações negras, né, os chamados quilombolas,
e o respeito à diferenciação. Mas sobre os indígenas, a professora Alcida Rita Ramos, ela diz assim: no imaginário nacional, o índio bom é o índio remoto, seja no tempo, seja no espaço. O índio bom é o primeiro habitante do país metamorfoseado em ícone ancestral que deu suor e sangue para fertilizar o que viria a ser o nascimento da nação brasileira. Então, para nós, por exemplo, no Estado do Espírito Santo, encontramos assim, quantas pessoas sempre estão falando, mas muitas pessoas nem sabem que tem grupos indígenas aqui no estado, né? Muito menos em Aracruz, até quem convive aí próximo. E a ideia é que o índio bom, quando se diz o índio bom e o índio remoto, toda essa ideia de que o índio é aquele índio amazônico, o índio da floresta, o índio que anda pelado, o índio que não usa celular, o índio que não tem internet, o índio que não tem condições suficientes, né, para ele estabelecer um relacionamento com a sociedade. Sim? Então, essa ideia, né, de que esse índio bom, então, vai se valorizando só essas categorias, e o que entendemos é que só essa imagem de índio, né, de grupo indígena, é a que vale para garantir, né, um respeito e uma preservação cultural. No entanto, né, o que o levantamento nos mostra é que existem mais de 200 grupos étnicos, falando mais de 170 línguas diferentes e vivendo em comunidades muito dispersas, ocupando cerca de 12% do território nacional. Duas principais visões sobre o papel dos índios na vida nacional. De um lado, há a ideia de que eles representam tudo de que o país se deve orgulhar. Por um lado, né, natureza exuberante, ausência de malícia, vivacidade, afabilidade. Do outro lado, há a postura de que a nação não chegará ao pleno desenvolvimento social, econômico e político, precisamente porque existem índios em seu território. Então, nós aqui nos debruçamos com essa dualidade, né, de pensamento, em que, por um lado, né, esse orgulho, né, esse orgulho é presente desde que ele esteja longe, né, desde que ele esteja lá na floresta, lá longe, lá onde não possamos ver, e não onde seja alvo para construir um prédio, para construir um porto, para construir uma empresa. Sim? Tem outro autor, ele é um jurista, se não me engano também, ele é o Aurélio Veiga Rios, ele faz um estudo, né, mais histórico, onde ele traz nos apresenta, né, a origem e evolução legislativa dos conceitos das terras indígenas, sim? Então, assim, desde, né, a presença dos colonizadores, nós temos em 1680 um alvará que reconhecia os índios como os primeiros ocupantes e donos naturais das terras do Brasil. Esse reconhecimento foi ratificado por uma lei em 1775, continua, né, com a bula do Papa Benedito, em 1741, e garante, né, que nas terras outorgadas a particulares seria sempre reservado o direito dos índios primários e naturais senhores delas. Na Constituição de 1891, não se consideram como devolutas as terras ocupadas pelos índios. Depois, né, disso, em 1934, consagram o pleno domínio da União sobre as terras ocupadas pelos índios, declarando nulos os títulos de propriedade incidentes sobre as áreas indígenas concedidos pelos estados a terceiros, uma vez que as terras indígenas, consideradas devolutas ou de ninguém, não poderiam estar sob o domínio das províncias. Sim? Já em 1988, né, com a Constituição Federal, ela declara que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, destinados à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ou seja, criando uma propriedade vinculada ou reservada
com o objetivo de garantir aos índios os direitos sobre elas. Assim, são terras inalienáveis e indisponíveis, sendo imprescritíveis os direitos sobre elas. E é sobre esse último conceito que a gente trabalha hoje em dia, né? O que está vigente, no caso, né, para os grupos indígenas, os que têm, junto aos quilombolas, essa garantia constitucional da posse, né, do território. Continuando, né, na Constituição, o conceito de território indígena, ele se encontra definido no artigo 231, apoiado em 4 fundamentos, todos igualmente necessários à caracterização de terras indígenas, em que elas devem ser habitadas por índios em caráter permanente, e serem por eles utilizadas para suas atividades produtivas e serem imprescindíveis à preservação dos recursos necessários a seu bem-estar e serem necessárias à sua reprodução física e cultural segundo os seus usos, costumes e tradições. Já a partir do que traz a Constituição, né, que a gente entende, né, essa diferenciação entre terra e território. Porque quando se fala em território, não se faz a diferença com terra, né, porque não se trata só da área ocupada, também aquela área aquelas áreas que são imprescindíveis à conservação de sua identidade étnico-cultural. Sim? Esse esclarecimento que traz na Constituição, ela faz uma correção de uma das mais graves deformações da política indigenista oficial. Uma dessas se trata da remoção indiscriminada, arbitrária e violenta de grupos indígenas de uma região a outra do país. Sim? A Constituição veda, proíbe, impede a remoção de grupos e comunidades indígenas de suas terras, aquelas que tradicionalmente ocupam, salvo em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população ou no interesse da soberania do país. Por que temos esse esclarecimento na Constituição de 1988? Porque o Brasil, né, desde a chegada do colonizador, aconteceram em muitos momentos da história as políticas, o que foi conhecida como políticas de aldeamento, né, que era reunir vários grupos indígenas, né, tirá-los de um lugar e removê-los e colocá-los juntá-los, né, aí juntava Machacali com Tupiniquim, com Guarani, com o povo da Amazônia, com o povo de Minas, com o povo de não sei quem, e juntava todo mundo num aldeamento, vários grupos, e eles que se virassem aí, né, sem saber, né, se eram grupos historicamente, né, cosmologicamente, grupos em conflito, grupos totalmente diferentes nas suas práticas, nas suas estratégias de vida, o que também levou a dizimar muitos desses grupos, né. A última remoção indiscriminada que aconteceu no país foi na época da ditadura militar, né, e, inclusive, alguns índios, alguns indígenas na região de Aracruz foram vítimas, né, dessa política de remoção e foram levados para a Fazenda Guarani, em Carmélia, né, Minas Gerais, e depois conseguiram retornar, né. Então, diante desses fatos históricos, é que a Constituição, né, traz esse esclarecimento para que a remoção não aconteça mais, e também com o esclarecimento da noção do território. Considerar que o território não tem a ver só com os limites, né, que se dão às terras, sim, sino com essas áreas que são ocupadas e que são garantia para a preservação étnico-cultural. Bom, aqui, para essa última pergunta que eu coloquei, né, o que querem os povos de comunidades tradicionais, né? Quando a gente, assim, nas minhas pesquisas, quando a gente tem uma aproximação com esses grupos, né, a gente vê que eles vêm de uma trajetória histórica
que ela vem da invisibilidade às lutas pelo reconhecimento. E isso, se a gente fala em grupos indígenas, porque eles se tornam, né, como os grupos mais emblemáticos nessas lutas pelo reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, ele tem sido, né, fundamento para esse reconhecimento desses outros grupos. Assim como a gente viu essa listagem, né, que o decreto 6040 traz, né, e a gente também entender que digamos, esse elenco, né, de povos e comunidades tradicionais, ele não se esgota com o decreto, porque é a diferença cultural que vai trazer, o que vai mostrar, o que vai mostrar essas diferenças na constituição dos grupos, né, da constituição da sociedade. Então, nós percebemos que eles vêm de uma invisibilidade, ou seja, grupos que pouco ou nada eram reconhecidos, né, na sua existência nos territórios, a essa luta pelo reconhecimento. E essa luta pelo reconhecimento, ela se faz visível tanto no território, quanto em políticas diferenciadas na saúde, quanto políticas diferenciadas na moradia, quanto políticas diferenciadas na educação, sim? E que elas vão se consolidando ao longo do tempo, que, inclusive, nem hoje em dia nós temos uma política, umas práticas, né, e umas políticas públicas completamente consolidadas para nenhum dos grupos, sim? Então, essas lutas pelo reconhecimento, elas ainda estão vigentes, sim? Nós temos, por exemplo, aqui em Aracruz, os grupos indígenas, nós temos uma política de educação, né? De educação diferenciada, que ela é importante, né? A educação indígena tem um processo bem importante, mas ele precisa avançar mais, sim? Para as comunidades quilombolas, também, mesma coisa, há algumas práticas, há alguns processos, né, muito valiosos para o reconhecimento de práticas diferenciadas em educação escolar quilombola, em educação escolar diferenciada, né, para os grupos, mas isso precisa se consolidar ainda mais, sim? Por exemplo, nós temos nos casos dos grupos ciganos, sim? Em que, pelas suas próprias práticas culturais, né, de socialização das crianças, se apresenta uma evasão escolar muito cedo. Então, nós precisamos construir e elaborar políticas diferenciadas, né, para que essa evasão escolar não aconteça tão cedo, né, para esses grupos. Sim? E no caso também, que essas políticas de educação também sejam, também coincidam com as práticas culturais, sim? Que é o que reclama muito, são as reclamações, que são os apontamentos que fazem muitas vezes os grupos, porque são políticas que não reconhecem, sim? Então, o que chamamos de lutas pelo reconhecimento tem a ver também com políticas públicas diferenciadas em saúde, né? No caso, volto aos indígenas. Nós temos um programa de saúde indígena que ele seria, digamos assim, entre os grupos, entre os povos e comunidades tradicionais, a saúde indígena seria onde temos elementos, né, dessa diferenciação mais evidente. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa se aprimorar, sim? E assim também para os outros grupos, para poder ter ferramentas, para poder ter elementos de que essa saúde chegue de uma forma, de que essas políticas de saúde, elas cheguem melhor, né, a esses grupos e poder garantir um bem-estar, né, para essas populações. Sim? Entre essas questões, o que querem, quais são essas expectativas dos povos e comunidades tradicionais, está esse direito à diferença e à autodeterminação, sim? Isso deve estar garantido, ou isso, né, nós temos, que na legislação isso aparece garantido. No entanto, né, na prática cotidiana, no dia a dia desses grupos, é muito difícil, para muitos grupos é muito difícil esse convívio, né, com esse relacionamento com essa sociedade não indígena, não tradicional, sim?
E, por fim, um cumprimento da Agenda Global dos Direitos dos Povos, por exemplo, o que está na Convenção 169 e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Às vezes, né, a pergunta é, bom, mas né, quais as expectativas? Né? A expectativa é que se faça o que está na lei, né? O que se faça o que está na lei. O que está na lei é o reconhecimento territorial, reconhecimento de políticas de saúde, reconhecimento de políticas públicas em educação, reconhecimento, né, a garantia à autodeterminação, ao autorreconhecimento, e muitas vezes isso não condiz, né, com as práticas cotidianas, né, com uma reserva orçamentária para que essas coisas aconteçam, na permissão, né, na concessão de licenças ambientais, né, a torto e a direito, né, sem saber que grupos diferenciados habitam esses territórios, né. Então, muitas vezes, o que esses grupos querem mesmo é o respeito, né, esse cumprimento do que já está na agenda global, porque essa agenda é o que vai permitir um bem-estar da população e esse reconhecimento para os próprios países, para as próprias, no caso de empresas, desse reconhecimento ao nível mundial, no seu posicionamento global, como empresas, como países, como governos, que garantem um bem-estar à sua população. Sim? Muito obrigada e, bom, qualquer pergunta ou alguma coisa, eu vou encerrando aqui e o que for para complementar e ampliar, vocês podem perguntar. Obrigada. Vou tirar aqui. Bom, muito obrigado, professora Carolina, doutora Carolina. Gostei muito da palestra e foi muito interessante que você trouxe os temas de Aracruz e aí ficou muito melhor para nós aqui, que somos da região, né, se envolver com o tema, que é importantíssimo e eu acho que com certeza vai ter muito a discutir. Antes, eu só queria corrigir um errozinho, que eu acabei não agradecendo a presença aí do Jairo, da Josiane e do Felipe, que são professores do IFES, né? E estão aqui prestigiando aqui a palestra. Agradecer muito a presença dele, além dos alunos da pós-graduação. Você quer falar alguma coisa, Fred? Quero sim, Jairo está aí. Obrigado aí, Jairo, Felipe, Josiana, que são professores da pós. Obrigado também aos nossos alunos e os convidados, que, professora Carolina, existem também alunos externos, né? Tem aí uma aluna de outros cursos, tem colegas também da cidade também aí, outros professores da região, e também estão ouvindo, e também alguns que não puderam estar aqui hoje presentes, justificaram, pediram para a gente botar essa explanação sua no nosso portal, né? Para que eles pudessem ter acesso. Isso, César, a gente deve providenciar depois. Né? Eu gostei muito, Carolina, da sua apresentação, porque eu, por exemplo, não sou da região, eu sou de Vitória, né? Há 10 anos eu me mudei, estou aqui em Aracruz. E eu ainda conheço pouco da história de Aracruz, né? E como o professor César falou, reforçando o que o professor César falou, na verdade, nós acabamos aprendendo muito, né? Porque eu não sabia da diversidade local, né? Além dos povos indígenas, a diversidade local das culturas e da comunidade tradicional que aqui se encontra. Então, isso agregou muito ao meu conhecimento. E é óbvio que eu acho que a gente tem perguntas, eu também tenho, mas eu vou deixar a palavra aos demais colegas aí, César, que queiram falar, e depois eu faço as perguntas para a professora, para a gente abrir um momento de conversa, né? Iria abrir aí para o pessoal que tem perguntas, quem tiver pergunta, para fazer a pergunta aí, doutora Carolina, aí. Aproveitar mais um pouco da boa vontade dela aqui. Todo mundo aí, vou tirar o print, hein? Agora sim, show de bola. Agora tá legal, gente. Obrigado.
Gente, olha, eu não sei como que está o tempo aí da doutora Carolina, mas se tiverem mais perguntas, acho que ainda dá tempo de fazer mais uma perguntinha para ela aí, explorar ela um pouquinho mais aí no conhecimento dela. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Diana, quer falar? Pergunta para a professora é se, de repente, eu vou fazer uma pesquisa com uma comunidade indígena, onde que eu tenho mais certeza, um grau de confiança mais preciso para buscar dados sobre as comunidades indígenas, assim, dados da população, dados de área, onde que estão consolidados esses dados para que eu possa ter acesso? Onde que é uma fonte mais fiel, assim? Então, bom dia, Josiana. Assim, no caso dos indígenas, a gente consegue muita coisa com a FUNAI, sim? Dados, assim, né, dados de população. O que acontece, por exemplo, a gente tem o IBGE e o censo, né? Só que o censo que nós temos vigente, o censo de 2010, de 10 anos para cá, né, muita coisa aconteceu e já a população cresceu bastante. Então, você vai ter um dado que, de repente, ele não vai coincidir com a realidade. No caso dos indígenas, você pode se auxiliar também com os dados de saúde, porque eles são bem aproximados, né, à realidade. São os mais aproximados, aliás. Porque, como nós temos na saúde indígena, se tem, né, as figuras, né, o agente indígena de saúde, né, que vai de casa em casa, ele mantém digamos assim, um censo constante das comunidades, sim? Então, esse crescimento da população você consegue enxergar melhor com os dados de saúde, né? Alguns estão no sistema de saúde indígena, outros, né, você pode conseguir ou diretamente, aí no caso de Aracruz, né, no Polo Base, ou que fica em Caieiras Velhas, ou com o pessoal do DCEI, do Distrito Sanitário, que tem uma sede em Aracruz sede, e tem outro em Minas, em Governador Valadares. Mas, assim, na saúde, você vai encontrar esses dados bem aproximados. Que bom. E parabéns aí, professora, pelo seu trabalho. Parabéns à equipe aí do evento também, gente. Sucesso. Obrigada. Obrigado. Então, César, você pode fazer o encerramento. Professora Carolina, muito bom, muito obrigado, tá? Contribuiu muito. Obrigado por você permitir esse tempo com a gente, trazer esse conhecimento. Parabéns, um sucesso, tá? E eu que agradeço também a vocês. Vou te dar feedback depois, e quem sabe no futuro, quando essa pandemia, né, César, diminuir, nós possamos fazer um evento, quem sabe, moda antiga, presencial, para matar saudade, e a senhora venha, né, nos presentear com mais uma explanação, né? Tá bom. Obrigado aí, César. À disposição, eu agradeço também. Obrigado aí, professora Carolina, corroborar com o Fred, realmente foi fantástico, agradeço muito aí que dispôs esse tempo no sábado aí com a gente, agradecer a presença de todos, que, poxa, muito bom aqui estar com vocês nesse sábado de manhã, e espero que em breve a gente possa se reunir presencialmente, né, assim que a pandemia permitir, para que a gente possa fazer a moda antiga, né, Fred? Obrigado a todos aí, um bom final de semana aí para todo mundo, um abraço, gente. Até logo. Tchau, gente, obrigado.